Fala aí, eu sou a Mariana do Responde Aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre integração de curvas. Beleza, antes de falar de integração de curvas, vamos falar um pouco sobre uma coisa que a gente já conhece, então vamos dar uma lembradinha, que é integração. Digamos que a gente tenha uma função de uma variável f de x, e aí a gente quer fazer a integral de f de x dx, que é a mesma coisa que a integral de x dx. Como é que ficava isso? A gente ficava com x ao quadrado sobre 2 mais uma constante C1, porque é uma integral indefinida, não é isso? E aí, se a gente tivesse aqui um intervalo de definição nessa integral, era só a gente aplicar isso daqui de 0 até 1 nesse intervalo, beleza? E aí, como é que a gente fazia isso? A gente fazia 1 ao quadrado sobre 2 mais C1 menos 0 ao quadrado sobre 2 mais C1. Então, a gente fica com meio, né? Mais C1 menos C1. Então, isso daqui dava meio. Beleza? Tá, agora que a gente já lembrou como é que a gente faz uma integral, vamos imaginar que a gente tem essa curva aqui. E aí, curva nada mais é do que um vetor em que cada uma das componentes é uma função de uma variável, e no caso a variável aqui é t, não x, mas podia ser x também, a gente só chama de t porque, sei lá por quê, mas chama de t. Mas o importante é que é uma função, que são várias funções de uma variável, né? São aqui no caso 3 funções de uma variável em cada uma das componentes do vetor. E função de uma variável a gente sabe integrar. Então, se a gente sabe integrar a função de uma variável, a gente pode também fazer a integral de uma curva sigma de t dt. E para fazer essa integral, como é que a gente faz? A gente pega e integra cada componente da curva. Então, a gente vai integrar a primeira componente, a segunda componente e a terceira componente. E aí, como é que fica isso? Essa integral a gente faz do jeito que a gente fez aqui, essa integral aqui em cima. Beleza? Então, essa primeira integral vai dar t ao quadrado sobre 2 mais t mais uma constante C1. Beleza. Agora a integral da segunda componente vai dar t ao cubo sobre 3 mais uma constante C2. E a integral da terceira componente vai dar e elevado a t mais C3, porque a gente está numa integral indefinida, por isso que tem essas constantes. Beleza. Então, para integrar, toda vez que a gente quiser integrar uma curva, o que a gente faz é pegar cada uma das componentes da curva e integrar. E aí, com isso, a gente vai ter, como é uma integral indefinida, a gente vai ter também esse outro vetor aqui, que é um vetor de constante, que podia estar dentro desse vetor também, como a gente deixou dentro aqui, mas também pode estar separado, a gente faz a gosto do freguês, beleza? Outra coisa, essa integral de curva, ela também pode ser uma integral definida, do jeito que a gente fez aqui. E aí a gente faz da mesma forma que a gente fez aqui em cima. A gente resolve a integral, depois aplica no intervalo de integração, e aí essas constantes aqui não vai ter mais esse vetor de constante. Igual aqui também, quando a gente fez a integral definida, a constante não tinha mais, beleza? Show! Então agora vamos falar um pouquinho sobre física. Ah não, física não, odeio física. Calma, relaxa, eu juro pra você que essa parte vai ser bem tranquila. A gente aprendeu lá em física e também aqui no cálculo que a velocidade, ela é a derivada do vetor posição de uma partícula. E que a aceleração é a derivada do vetor velocidade. E, portanto, ela é a derivada segunda do vetor posição. Lembra disso? Todo mundo lembra disso? Isso é tranquilo, né? A gente aprende isso logo no início da faculdade. Beleza. Agora que a gente sabe integrar vetores, a gente pode recuperar a velocidade a partir da aceleração, e a gente pode recuperar a posição de uma partícula a partir da velocidade dela. Por quê? Porque se a velocidade é a derivada da posição, então a posição é a integral da velocidade, é a operação inversa. Tipo, a integral é a operação inversa da derivação. Então, se velocidade é derivada da posição, posição é a integral da velocidade. E se a aceleração é derivada da velocidade, então a velocidade é integral da aceleração. Beleza? Isso aqui
bem importante para a gente ficar bem guardadinho na nossa cabeça, beleza? Então, para fixar um pouco mais, opa, finge que não viu. A gente vai ver um exemplo aqui. Imagina que a gente tem a aceleração de uma partícula dada por esse vetor aqui. E aí a gente sabe que no instante t igual a 0, a posição da partícula é 300 e a velocidade da partícula é 030. E aí a gente quer saber qual é a posição da partícula, o vetor posição da partícula. Bem, a gente acabou de ver que a posição é a integral da velocidade. Mas a gente não sabe a velocidade, a gente só sabe a aceleração. Mas a gente sabe que a velocidade é a integral da aceleração. Então, a partir da aceleração, a gente pode achar a velocidade e a partir da velocidade, a gente acha o nosso vetor posição, beleza? Então, para achar a velocidade, já que a gente tem a aceleração, a gente faz a integral da aceleração. E integral de vetor, a gente aprendeu que é só integrar cada uma das componentes. Tranquilo? Então, vamos fazer isso. Nosso vetor velocidade, que é a integral da aceleração, vai ser a integral dessa primeira componente aqui, vai dar menos 3 seno de t mais C1, que é uma integral indefinida. A integral dessa segunda componente vai dar 3 cosseno de t mais C2. E a integral dessa terceira componente vai dar 2t mais C3. Beleza, e aí a gente precisa descobrir quem são essas constantes C1, C2 e C3. E para isso, a gente vai usar essa informação aqui que a questão deu pra gente, que é que a nossa velocidade no instante t igual a 0 tem esse valor aqui. Então, a gente pega o instante t igual a 0, substitui nesse vetor, e aí a gente vai iguala a isso daqui, né? E vamos encontrar as constantes C1, C2 e C3. Então, fazendo isso, a gente vai ficar com menos 3 seno de 0 mais C1. Aqui vai ficar 3 cosseno de 0 mais C2. E aqui vai ficar 2 vezes 0 mais C3. Isso é igual a 0,30, beleza? Tá. Seno de 0 vale 0. Cosseno de 0 vale 1. 2 vezes 0 dá 0. Então, a gente vai ficar com... isso aqui zerou, né? Então, C1 igual a 0. Aqui, 3 vezes 1 mais C2 igual a 3. Então, o C2 vai ser 3C2 mais 3. Então, C2 vai ser 3 menos 3, 0. E o C3 vai ficar C3 igual a 0. Então, resolvendo isso daqui, né, igualando cada componente, a gente encontra que o nosso vetor de constantes vale 0, 0, 0. Tranquilo? Então, feito isso, agora que a gente já sabe nossas constantes, a gente já pode dizer, então, que o nosso vetor velocidade é isso daqui. É o mesmo vetor que a gente tinha antes, só que agora a gente não tem mais as constantes porque a gente descobriu que elas valem 0. Beleza, agora que a gente já tem a velocidade, a gente pode integrar isso para achar a posição da partícula. Então, integrando cada componente do vetor velocidade, a gente acha a posição. Vamos integrar então. Integral dessa primeira componente vai dar 3 cosseno de t mais C1. Integral da segunda componente vai dar 3 seno de t mais C2. E a integral dessa terceira componente vai dar t ao quadrado mais C3. Aí, para descobrir as constantes, a gente faz a mesma coisa que a gente fez antes, né? Que agora a gente vai pegar e vai igualar ao vetor posição no instante t igual a 0, que a gente sabe que vale 3, 0, 0. Então, substituindo t igual a 0 nesse vetor posição que a gente acabou de encontrar, a gente vai ficar com 3 cosseno de 0 mais C1, 3 seno de 0 mais C2, e 0 ao quadrado mais C3. E isso tem que ser igual a 3, 0, 0. Então, cosseno de 0 vale 1, seno de 0 vale 0. Então, a gente vai ficar com 3 mais C1 é igual a 3. Então, o nosso C1 vai ser igual a 0. Beleza. Agora, C2 é igual a 0 também. Vai ser igual a 0.
E o nosso C3 também vai ser igual a zero. Beleza? Igualei cada uma das componentes. Então, o nosso vetor posição vai ficar 3 cosseno de t, 3 seno de t e t ao quadrado. Beleza? Então é isso, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.